galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre a grande vitória do Flamengo na noite de ontem. Um jogo em que o Flamengo amassou o Juventude, placar de 6-0 para o rubro-negro, com gols de Pulgar, Plata, Danilo, Arrascaeta e dele, o P9, o Pedro, marcando duas vezes, ele que atuou por 33 minutos nessa partida e voltou a deixar sua marca após 7 meses de inatividade. Na verdade, foi uma vitória de almanaque. O Flamengo jogou de uma forma extremamente contundente, séria, responsável, respeitando o adversário, mas acima de tudo, sendo letal, sendo eficaz. Flamengo que amassou o Juventude do início ao fim da partida, não permitiu ao time de Caxias do Sul que se criasse dentro do Maracanã, jogando para uma quantidade de torcedores que ainda fica bem aquém daquilo que esse time merece, do que esse elenco merece. Afinal de contas, a diretoria do Flamengo parece que preza mais pela questão financeira do que pela questão esportiva em alguns momentos, jogando o preço dos ingressos lá em cima. Ontem o Maracanã não estava cheio, mais uma vez, com setores fechados. Dá até uma certa agonia de ver o Maracanã daquela forma. Mas o fato é que o Flamengo, como eu disse, foi letal para cima do Juventude, aprontou uma correria, uma marcação, perde-pressiona, jogando pela esquerda, jogando pela direita, jogando centralizado, lançamentos, cruzamentos. Flamengo muito eficiente, coisa que nós já cobrávamos aqui há muito tempo, que essa eficiência ela fosse uma marca dessa equipe. Afinal de contas, a parte técnica dos jogadores ela é muito qualificada. Esses jogadores, todos que atuam no Flamengo hoje, têm condições de dar o seu máximo e fazer com que o Flamengo tenha o domínio da partida na maior parte das vezes. Então, por isso, ontem eu destaco que foi uma vitória de almanaque. Flamengo tendo saltando pressão, pressiona, lançamentos, cruzamentos, triangulações, tabelas, bola parada, bola pelo alto, bola por baixo. Então realmente foi um Flamengo letal. Eu trouxe aqui para vocês agora os números da partida de ontem para a gente analisar um pouquinho como foi essa vitória do Flamengo para cima do Juventude. Flamengo com 68% de posse de bola contra 32% do time de Caxias do Sul. Grandes chances, 7 grandes chances, ou seja, o Flamengo das 7 grandes chances marcou 6 vezes. Então, como eu disse, foi extremamente letal e eficiente. Finalizou 18 vezes contra somente 4 do adversário. Número de escanteios 6-0, ou seja, o Flamengo permaneceu muito no campo de ataque a todo instante, a todo momento, durante todo o jogo. Trocou 633 passes e o adversário 301. No número de finalizações, como eu já disse, foram 18, sendo 8 no gol, ou seja, das 8 que foram no gol, entraram 6. Então, repito, uma grande eficiência por parte da equipe do técnico Felipe Luiz na noite de ontem. Finalizou 6 bolas para fora, chutes defendidos 4-1, finalizações de dentro da área 11-1 e de fora da área 7-3, ou seja, o Flamengo ontem também finalizou mais de fora da área, buscou chutar de fora da área, como vimos falando aqui já há algum tempo também, em relação à necessidade desse time de chutar mais de fora da área para poder agredir o adversário. Os passes certos, dos 633, o Flamengo acertou 581, com alto índice de acerto, 10 laterais contra 8, entrada no terço final 71 oportunidades contra 29. Aí nós temos aqui passes no terço final. O Flamengo trocou 174 de 208 tentados com um índice de acerto de 84%. Passes longos, 69% o índice de acerto, ou seja, de 45 acertou 31, e os cruzamentos de 19 acertou 6, ainda com índice um pouco baixo, mas em um deles foi aquele do cruzamento do Wesley para a cabeçada do Pedro, cabeça no peito, no queixo,
colocou a bola dentro do gol do Juventude, marcando o seu gol de, digamos assim, de reestreia na equipe rubro-negra. Aqui os destaques da partida, eu destaquei 4 jogadores, poderia ter colocado aqui o Gerson também, que também foi um grande destaque, o Alexandro, joga muita bola, mas eu coloquei aqui o Danilo e o Wesley com o mapa de calor dos dois. A gente repara que o Danilo, olha só o Danilo, um zagueiro jogando extremamente avançado, armando o jogo realmente, indo para cima, dando grandes passes, fazendo a ligação com o próprio Wesley. Olha só, o Danilo carregava a bola, avançava com a bola e por várias vezes acionava o Wesley, que ontem jogou praticamente quase que como um ponta pela direita. Então realmente foi uma combinação bem interessante entre Danilo, Wesley e Gerson, fazendo uma triangulação ali pelo setor direito. E aqui os dois craques para mim da partida, o Arrascaeta mais uma vez sendo extremamente decisivo, fez um golaço mais uma vez e deu 2 assistências na noite de ontem. Ele jogou 57 minutos, como eu disse, marcou um gol, 2 assistências, 48 ações com a bola, passes certos 26 de 33, com índice de 79%. Muitos vão dizer que esse índice ele é baixo, mas na verdade o Arrascaeta ele é um jogador que tenta sempre aquele toque mais refinado, né, para furar a linha de defesa do adversário. Então por isso o índice de erro dele acaba sendo maior do que aquele atleta que toca mais a bola de lado. Ele é mais vertical, ele é mais objetivo. Grandes chances criadas, 2. Finalizações no gol, 1, fez um gol e uma finalização para fora. E aqui o Pedro, que jogou somente 33 minutos, mas marcou 2 gols, sendo que ele finalizou no gol 3 vezes, ou seja, ele finalizou 3 e marcou 2 gols. O que não pode acontecer é esse número aqui, ó, pênalti sofrido por ele mesmo e o pênalti perdido que ele cobrou, e que realmente o Pedro, para bater pênalti, não é muito do seu predicado que se destaca, né? O Pedro ele erra muitas cobranças de pênalti, então tem que se rever isso aí para ver se o Pedro ele não bate mais pênalti ou se ele treina melhor, treina mais para poder bater um pênalti com uma qualidade maior. Ele não fez isso ontem, perdeu, mas deu sorte que no rebote ele conseguiu enfiar a bola para dentro do gol do goleiro do Juventude. Aqui o campo de ataque me chamou a atenção o equilíbrio entre o setor direito e o setor esquerdo do ataque do Flamengo. Geralmente o setor direito ele se destaca mais, mas ontem também o setor esquerdo foi muito importante, também com uma triangulação bem interessante entre Alexandro, Michael e Arrascaeta, às vezes o Plata também caindo por ali. Então o Flamengo ontem, um time muito equilibrado no campo de ataque, colocando o Juventude para trás, amassando o Juventude e construindo um placar de forma natural. Aqui a tabela de classificação do Brasileirão. O Flamengo segue líder com 10 pontos, empatado com o Palmeiras, que ontem venceu o confronto direto contra o Internacional lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. O Inter permaneceu com 5 pontos dele em 9º lugar. O Fluminense em 3º com 9 pontos, bateu o Corinthians lá em Itaquera por 2-0. O Ceará em 4º lugar, bem interessante a presença do Ceará aqui também nesse G4. O Ceará que venceu o Vasco na última terça-feira pelo placar de 2-1, atuando lá em Fortaleza. O Bragantino com 7, o Vasco com 6, Juventude com 6, Mirassol com 5. Mirassol que foi responsável praticamente pela demissão do técnico Gustavo Quinteiros da equipe do Grêmio. O Internacional já citei, o Botafogo que empatou com o São Paulo em 2-2 no Newton Santos com 5 pontos, Fortaleza com 5, Santos com 4, Santos que bateu o Atlético Mineiro, jogando na Vila Belmiro sem Neymar, que mais uma vez, outra vez, de novo, está machucado. Corinthians com 4 pontos, Vitória com 4 pontos, Cruzeiro com 4 pontos, São Paulo com 4 pontos, Grêmio com 3 pontos na zona de rebaixamento, Bahia com 3 pontos, Atlético Mineiro e o Sport já na lanterna do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Rubro Negro é contra a equipe do Vasco da Gama, clássico dos milhões, no próximo sábado, dia 19 de abril, às 18h30, no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que promete fortes emoções,
muitas disputas físicas, o Vasco catimbando, o Flamengo não pode entrar nessa onda, o Flamengo tem que fazer o que fez ontem, o Flamengo tem que jogar futebol de forma intensa, equilibrada e que seja letal. Então vamos ver como será o Flamengo para esse jogo de sábado. Como eu disse, que promete fortes emoções. Clássico sempre é um jogo que vem com um imenso ponto de interrogação. Tudo pode acontecer dentro de um clássico, uma expulsão pode condicionar o jogo, um gol no início, um gol contra, um pênalti. Então vamos ver de que forma o Flamengo vai entrar para essa partida, principalmente no que diz respeito à escalação, porque logo depois do Vasco, o Flamengo já vai viajar para o Equador para encarar a equipe da LDU na terça-feira, dia 22, às 19 horas, pela Copa Libertadores, precisando ir lá e buscar um bom resultado. Então fica aí o questionamento, como o Felipe Luiz vai armar o time para sábado, pensando na terça-feira. Mas isso vamos descobrir, como eu disse, no sábado, dia 19 de abril. Já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like que é importante e divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal possa crescer ainda mais. Um forte abraço a todos, um bom fim de semana, bom feriado e saudações rubro-negras.